partir de agora, você ouve a Rádio Concórdia. Educação, cooperação, conhecimento, fé e amizade. Para crescer, ser e sentir. Estamos no ar. Boa tarde, queridos ouvintes. Nossa Rádio Concórdia hoje traz a presença da professora Larissa. A Larissa vai se apresentar daqui a pouquinho e ela vem com uma experiência sendo instrutora do Aprendiz do Campo. A Cooper Concórdia atua em várias cidades. E lá na cidade da Prof. Larissa, ela tem uma propriedade rural e também vai nos explicar um pouquinho sobre a questão da sucessão familiar. Ela tem, junto com as outras irmãs, a compromisso, vindo da família, de poder continuar com o trabalho na propriedade da própria família. E um dos grandes benefícios e os propósitos do Aprendiz do Campo é qualificar justamente os jovens para que eles possam trazer conteúdo, conhecimento, aprimorar suas habilidades e trazer segurança para a sucessão familiar. Tudo bem, Prof. Larissa? Tudo bem, pastor. É um prazer estar aqui com você hoje. Prof. Larissa, de que cidade que tu tá falando? E fala para nós aonde que é a tua propriedade, o que mais ou menos vocês desenvolvem lá. Eu estou falando de Coqueiros do Sul, é uma pequena cidade do norte gaúcho, e a gente desenvolve a produção de leite aqui na nossa propriedade há mais de 25 anos. Qual é o tamanho dessa propriedade que tu tá falando e a quantidade de animais? Porque tu tem aí a produção de leite, mas é só leite ou tem mais alguma coisa junto? A nossa propriedade ela possui em torno de 40 hectares. O nosso principal foco é a produção de leite, mas ainda tem algumas áreas pequenas com a produção de grãos. Certo. Essa diversidade ela é bem importante, até porque o manejo do leite precisa de pasto, milho, enfim, mais uma porção de coisa que sua própria propriedade consegue produzir. Já acaba trazendo uma redução de custos, porque se for comprar tudo para manutenção das vaquinhas, não dá certo o tamanho do cheque do leite, como o pessoal brinca. Mas diz para nós, como é que funciona essa questão da sucessão familiar junto na tua propriedade e essa conversa que a gente teve um pouco antes, que tu me falou sobre as tuas irmãs, Como é que tem funcionado isso? Foi fácil? Foi tranquilo? Ou houve uma certa resistência por parte da família? É um processo em construção, um longo processo, pastor? Ao longo da nossa infância, os nossos pais sempre procuraram nos inserir em todas as atividades que a gente desenvolvia aqui na propriedade. Então, à medida com que a gente ia crescendo, a gente também ia ganhando mais responsabilidades junto às tarefas que a gente desenvolve aqui. E aí, eu posso compartilhar com vocês que não teve, assim, um momento chave que iniciou a sucessão. A gente sempre esteve presente e também nós nunca chegamos a dizer assim, não, eu quero ser sucessora, eu quero continuar na propriedade. Foi uma coisa natural que ocorreu com o passar dos anos. E aí, em 2017, nós estruturamos um pouquinho melhor a sucessão com alguns pontos chaves que eram necessários organizar para que nós, jovens, pudéssemos continuar aqui na propriedade e também estudar, por exemplo, que é o caso das formações, Eu sou a mais velha de 3 irmãs e, apesar de estar na propriedade, vivendo o dia a dia do campo, a gente sempre teve muito incentivo para estudar. Então, falar um pouco das formações, eu acredito que é interessante compartilhar, porque às vezes o jovem ele sente que estar lá no campo não é que ele não precisa se desenvolver, que não precisa estudar, e é exatamente o contrário. Então, logo no início da minha caminhada acadêmica, eu procurei um curso, tecnólogo em gestão de cooperativas, e aí depois eu me profissionalizei um pouco mais no mestrado em desenvolvimento rural. E com as minhas 2 irmãs é nesse mesmo sentido. Uma delas estuda Direito e a outra Medicina Veterinária.
que são, assim, pastor, conhecimentos que a gente aprende na escola, aprende na faculdade, a teoria, e pode trazer aqui para dentro da propriedade e aplicar na prática, né? Fazer experimentos, testar coisas diferentes e sempre agregando na produção que a gente tem aqui. É tão bonito de perceber essa confiança que os pais depositaram em vocês. E eu preciso perguntar, porque ainda a gente vive numa sociedade em que a sucessão familiar, e também mais para o interior, né? Me corrige se eu estiver errado, eu posso estar também embasado num preconceito, né? Porque isso pode ser coisa que já foi do passado. Mas de que o menino vai se preparar para a sucessão familiar e a menina vai se qualificar para poder ser dona de casa e casar com um grande agricultor, um granjeiro, né? Tu tem irmãos? Não, somos 3 meninas. Tá. É interessante essa qualificação que vocês buscaram, a oportunidade de poder adquirir conhecimento. Tu fala aí de um mestrado também na área rural, na área agrícola, na área de produção, que é o DNA do Brasil, né? Nossa região aí também acaba sendo bastante forte nisso e cada vez mais o pessoal precisa se voltar para isso. E justamente eu repito, né? Pode ser que meu comentário está munido de muito preconceito, mas ele também é uma coisa cultural e não tem como a gente não falar. Como é que fica a sucessão familiar para meninas? Não há problema algum, a qualificação coloca em pé de igualdade e tu sente um pouco disso? Ou eu tô aqui falando uma coisa que não existe? Eu acredito que já foi muito mais, sabe? Essa barreira. Mas a gente está quebrando paradigmas. As meninas estão quebrando paradigmas. Hoje, as meninas já estão em cima das máquinas agrícolas, dominam um conhecimento prático de planta, de defensivos agrícolas, de produção mesmo. E assim, todo esse conhecimento que a gente vem e busca fora da propriedade e traz de um jeito todo minucioso e mais afetivo que tem a mulher, né? Ela consegue transmitir isso para a prática de uma maneira muito mais afetuosa. Então, a gente tem aquela dedicação, aquele detalhismo nas coisas que a gente está fazendo. E eu, particularmente, assim, no início lá, eu senti um pouco essa indiferença, sabe? Mas não por conta dos meus pais, por conta de pessoas de fora. Por exemplo, pessoas da comunidade em si, né? Que talvez não entendiam, tinham uma cultura, assim como você falou, um pouquinho diferente. Mas eu vejo hoje, né, que todo o estudo possibilitou a gente evoluir e a gente demonstra cada vez mais que é tão capaz quanto os meninos. E muito mais do que a questão de menino ou menina, e que bom que tu cita isso como uma coisa do passado, mas embora ainda exista em volta de nós uma aura, vamos dizer assim, desse tipo de ideia, mas por parte de outras pessoas, pelo que eu percebo na tua família, está muito tranquilo isso, né? Que bom que é assim. A qualificação traz novos conceitos. E para os jovens que estão nos escutando, que vão levar novos conceitos para dentro da sua propriedade, fica aquela ideia do conflito de geração. Eu já fiz isso há muito tempo, né? O pai pode dizer, há 30, 40 anos eu fiz desse jeito, e agora vem um guri ou uma guria e vem trazer para mim, né, um conhecimento de sala de aula. Vocês não colocaram os pés aqui de bota no esterco para poder ver como funciona. Como é que a tua teoria vai ajudar lá na propriedade do pai, né? E esse tipo de barreira precisa ser muito bem quebrada, mas também não pode ser feito de forma muito rápida e agressiva. Ela tem que ser muito sutil para que o pai, lá na propriedade, perceba, e isso é um alerta para os jovens, né? Prof, tu pode me auxiliar, que os pais lá na propriedade percebam de que o jovem não vem contrariar o que o pai já fez há tanto tempo, mas ele vem qualificar aquele conhecimento teórico de sala de aula. Como é que tu percebe isso nas tuas turmas? Os jovens, eles notam que tem uma barreira ainda? Como foi isso na tua vida também? Sim, os jovens têm destacado bastante esse fato, né? Essa dificuldade de querer implantar coisas na propriedade, e aí vinha aquele comentário tão ruim, eu diria, né? Bah, mas há tantos anos eu faço assim, por que agora eu tenho que mudar? Na minha realidade, sempre a gente não pode dizer que não tem conflitos, né? Aí a gente estaria mentindo.
porque são gerações diferentes, gerações que pensam e que têm origens totalmente diferentes. Então, assim, eu costumo dizer que só vai dar certo se a gente fazer o equilíbrio entre a experiência que os nossos pais adquiriram no decorrer dos anos, em cursos, em palestras, em feiras, em todos esses eventos que são promovidos no meio rural e que eles têm acesso de maneira gratuita e simples, com o conhecimento acadêmico de uma formação do aprendiz cooperativo do campo, que é aquele conhecimento mais teórico, que o jovem ele recebe lá na sala de aula, né, no curso, e aí ele volta para casa cheio de vontade de colocar tudo aquilo em prática. E aí dá o conflito entre as gerações. Então, eu acredito que o processo só vai dar certo quando a gente manter um equilíbrio entre os dois conhecimentos. O conhecimento da prática e da experiência e o conhecimento teórico e acadêmico que o jovem traz de fora. E eu acredito também que isso é muito importante porque ambos, embora tendo origens diferentes, eles têm um objetivo em comum, que é o sucesso da propriedade. Ambos, embora com origens diferentes, têm esse objetivo de que a propriedade cresça, se desenvolva e possa ser sustentável e continuar por longos anos. Então, é por meio desse equilíbrio entre os pensamentos, né, que vai dar certo a sucessão. Quando tu fala sobre a palavra equilíbrio, é tão importante que o jovem perceba isso, porque ele não vai de forma alguma jogar fora aquele conteúdo que o pai aprendeu, e aí tu diz as palestras, o trabalhar também cria experiência pela própria prática de coisas que dão certo e também não dão certo, porque eu tenho certeza de que os pais na propriedade também tentaram coisas que não funcionaram, e que os filhos agora com esse modelo teórico aplicado na prática também tenho essa sutileza de perceber de que às vezes tem coisas que não funcionam assim como lá no livro foi falado, precisa de tempo de adaptação e com um objetivo em comum. São essas duas expressões que talvez resumem aqui toda a nossa fala, né, de que existe sim um objetivo em comum. O pai quer ter sucesso na sua propriedade para que possa dar qualidade de vida para o filho. E que bonito seria se todos os pais pudessem ver seus filhos continuando aquele projeto de vida que o pai iniciou, e dando sequência na própria situação, na própria propriedade, no próprio local onde está, sem ver o filho indo embora, porque existe um êxodo rural tão grande do jovem, em que os idosos ficam para trás e não tem aquela força física, o vigor da vida de continuar, e o jovem poderia fazer, mas ele acaba se desmotivando por uma série de coisas, né? Às vezes não tem o dom, o talento, vamos dizer assim, aquela vontade no seu sangue, né, de trabalhar mesmo na roça, e pensa que na cidade é melhor. Doce ilusão. Só sabe aquele que vendeu tudo e depois não tinha mais para onde voltar. O arrependimento que dá muitas vezes a pessoa que tenta na cidade e vê que tem que trabalhar do mesmo jeito. Ainda tem que ter um patrão para poder, às vezes, cobrar coisas que, infelizmente, né, é muito semelhante ao estar no interior. O trabalho está do mesmo jeito no interior quanto ele está na cidade. O esforço, a dedicação e o sucesso do mesmo jeito. Ele vai estar ali na cidade, como também vai estar lá no interior. Tu viu a produção aumentar na tua propriedade depois que vocês começaram a administrar? Com certeza. Eu não posso dizer assim, não costumo dizer vocês começaram a administrar ou eu comecei a tocar, porque os pais ainda continuam, é um trabalho em conjunto. Mas nos fatores produtivos, financeiros, os resultados foram muito bons. Então, hoje a gente consegue controlar a maior parte dos indicadores e analisar eles para ver quais decisões tomar, como que a gente pode fazer um planejamento para frente, quais as metas e objetivos da propriedade. Então, assim, trazer aquele olhar, sabe, de sempre valorizar os 25 anos que foram trabalhados, então valorizar esse trabalho que os pais fizeram, que foi um trabalho árduo para trazer a propriedade até onde ela chegou e não perder de vista aquele olhar do futuro, né? Aonde que a gente vai estar sempre colocando metas, colocando objetivos para a gente alcançar coisas muito maiores, né? Porque, bom, eu sou suspeita em dizer, né? Eu amo o que eu faço,
Então, se a propriedade ela continuar e o pai e o filho estiverem juntos, eu acho que só isso, né, já é uma missão maravilhosa. E outra por conta da questão da produção de alimentos, né? O produtor rural em si, ele tem uma missão muito bonita de produzir alimentos para todas as pessoas do mundo, e é uma demanda que cada vez aumenta mais. Então, assim, valorizar tudo que já foi construído com um olhar no futuro. Eu acredito que esses sejam pontos muito importantes a gente ter em mente para que esse processo possa ocorrer de uma maneira melhor, né? Bem importante isso, prof. A questão da missão e o propósito, qual é o teu objetivo no mundo? E a propriedade rural traz um crescimento lá na cidade, quando leva o alimento. Então, a ideia de fazer aquilo que se gosta e, por vezes, fazer coisas que transformam o mundo. E aí começar a gostar do que se faz. Talvez muitos jovens poderiam ficar no campo e nem sequer tentaram, porque à medida em que vão fazendo alguma coisa, se afeiçoam daquilo e descobrem um talento que às vezes não foi nem provocado para ser então desenvolvido. E com a qualificação do aprendiz do campo, é tão importante que o jovem continue fazendo aquilo que ele já vem fazendo, auxiliando o seu pai, qualificado pelo aprendizado que vocês, instrutores, né, do programa Aprendiz do Campo, têm passado para os jovens, e com esse testemunho que tu traz para nós, né, de um caso de sucesso, de que realmente funciona, com aquela sutileza, delicadeza, com aquela paciência que é normal de alguém que está querendo empreender junto e não no lugar do pai, né? Não tirar ele de cena, mas auxiliando apenas. Isso cria a percepção no próprio pai de que sim, o filho vem para ajudar e não para tomar o meu lugar, porque os dois têm o mesmo propósito, a mesma missão e vão fazer aquilo que gostam. Porque o pai nota o brilho no olho do filho quando ele começa a fazer as coisas, diz: pai, olha só, isso aqui dá certo, isso funciona. O pai fica feliz, porque ele também se sente como aquele que realizou, né, no filho a descoberta de um sonho, um talento, um dom, uma habilidade para poder ter o sucesso e o futuro. Prof. Larissa, muito boa a nossa conversa. Que importante assim que a gente consegue também trazer esses casos de sucesso para que mais jovens se sintam motivados a continuar estudando, permanecer no programa, ver que funciona lá fora na prática, né? Que vocês estão mostrando isso agora na tua fala aqui para nós. E o que tu deixaria de palavra de incentivo assim para finalizar a nossa conversa para quem está lá na sala de aula? O propósito, pastor, é motivar jovens para que eles permaneçam na sua propriedade rural. Não só eu permanecer, mas eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para que isso seja possível em outras propriedades também. E dentro do aprendiz, é isso que a gente tem feito, sabe? Desenvolver e capacitar esses jovens para que eles criem esse interesse pela propriedade, sabe? Esse gosto pela atividade, pela importância do que está sendo desenvolvido lá. Então, para os jovens que estão nos ouvindo hoje, eu tenho uma frase que eu levo comigo mesmo e eu gostaria de passar, que é a seguinte: aproveitem as oportunidades. Essa é a minha frase. Então, assim, enquanto jovens do campo, temos que aproveitar todas as oportunidades de conhecimento, de capacitação, de experimentação, né, de conversa, de diálogo com os pais, porque é uma construção em conjunto. Nem só o filho, nem só o pai. Precisa que ambos estejam em equilíbrio, como eu falei antes, para que a sucessão consiga seguir e que a propriedade perpetue ao longo de muitas gerações, né? Esse é o nosso grande objetivo, que as nossas propriedades rurais sigam através dos anos. Legal, obrigado pela tua presença, prof. Obrigado por quem também nos acompanhou. Que esse conteúdo seja replicado em sala de aula e que esse conhecimento também faça bem e construa, né, essa vontade do jovem de permanecer no campo e de que os pais que podem ouvir essa programação percebam de que isso é uma coisa muito boa, produtiva, traz crescimento para todos os lados, né, especialmente para o campo, né, porque a gente precisa de que o campo se fortaleça, porque é a base forte da sociedade lá na cidade que precisa do campo para poder se manter e se sustentar. Prof, um abraço para ti, tudo de bom, fica com Deus e a gente volta na próxima entrevista. Abraço, pastor, muito obrigado e um ótimo dia. Rádio Concórdia, um jeito diferente de se fazer rádio.